Agora vamos partir para o estudo do princípio da legalidade. Fala pessoal, aqui é o professor Mendonça, sou servidor judiciário e neste canal compartilho com vocês os melhores esquemas de estudo. Então, para não perder nada, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você possa receber todas as nossas aulas gratuitas que forem sendo liberadas no YouTube. Muito bem, pessoal, hoje nós vamos esmiuçar um princípio muito importante que é o princípio da legalidade. Este princípio está expresso na Constituição Federal de 88 e veremos que ele é um verdadeiro limitador da atuação administrativa. E vamos ver que ele tem dois significados diferentes, em se tratando de administração pública ou de particular. E que quando falamos em legalidade, não estamos necessariamente nos referindo à lei em sentido estrito, mas sim em sentido amplo. Também veremos que existe um princípio ainda mais limitador e abrangente que o princípio da legalidade, que é o princípio da juridicidade. Por outro lado, vamos abordar algumas exceções em que a administração pública poderá atuar sem a limitação do princípio da legalidade. Por fim, traremos a diferença básica entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. Pois bem, pessoal, o princípio que estamos estudando nesta aula é um dos princípios administrativos constitucionais expressos, que faz parte do mnemônico LIMP, que abrange os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Importante saber que o princípio da legalidade funciona como uma espécie de limitador da atuação da administração pública e dos particulares, porém sob perspectivas diferentes. Para você conseguir entender melhor isso, basta imaginar o seguinte: quando existia um rei, no regime absolutista, não havia um princípio da legalidade, pois o rei não era submisso a lei alguma. Hoje a situação é outra. O Estado democrático cria a lei e também se submete à lei, estando limitado pelo princípio da legalidade, isto é, o Estado ele precisa agir segundo a lei, nos termos da lei. Mas, professor, qual o significado do princípio da legalidade? Respondo a vocês. O princípio da legalidade ele tem um duplo sentido, ou um duplo significado. Quando falamos no princípio da legalidade aplicado à administração pública, falamos numa legalidade positiva, ou seja, a atuação estatal se restringe ao que a lei permite. Nesse sentido, o agente público não pode manifestar a sua vontade, mas deve seguir a vontade legal, que representa a vontade popular. Importante frisar que a administração só pode atuar segundo a lei. Em latim significa secundum legem, não podendo atuar de forma a ir além ou extrapolar a lei, praeter legem, e muito menos contra a lei, contra a legem. Vou te dar um exemplo. Um prefeito pode conceder um adicional previsto em lei? Claro. Mas e se ele conceder um valor superior ao limite previsto em lei? Nesse caso, não poderá, porque isso extrapola a lei, vai além do que diz a lei, mesmo se considerando que o referido adicional não seja contrário à lei. Entendido? Agora, quando falamos do princípio da legalidade aplicado ao particular, falamos numa legalidade negativa, ou seja, o particular pode seguir a sua vontade, visto que tem autonomia da vontade. Deste modo, o particular pode agir livremente, segundo a lei, ou até além da lei, mas nunca contra a lei. Então veja bem, ele pode agir secundum legem ou praeter legem, mas nunca contra a legem. É bom guardar esses termos para fins de prova, tá, pessoal? E vou te dar um exemplo. O particular pode fazer um contrato de prestação de serviços? Sim, pois está previsto em lei. Mas pode estipular no contrato algo que não esteja na lei? Algo que extrapole a lei? Pode também, porque o particular ele pode ir além da lei ou extrapolar a lei. Mas, pessoal, e se esse contrato prevê como prestação de serviço o cometimento de homicídio? Nesse caso, há um impedimento legal evidente, sendo, portanto, um contrato contra a legem. E é o contrato que não pode ser feito pelo particular. Ok, pessoal? Então vamos seguindo.
O princípio da legalidade impõe à administração o respeito à lei, como vimos, e a outros diplomas com força de lei. A esses diplomas chamamos de normas primárias. Podemos dar como exemplo de normas primárias as leis ordinárias e complementares. Mas não é só isso. Além de respeitar as normas primárias, a administração pública também deve atuar segundo as normas secundárias, que não possuem força de lei, mas são complementares à lei. Exemplos dessas normas são as portarias e instruções normativas. Assim, a administração pública deve observar todas as normas, sob pena de violação ao princípio da legalidade e, consequentemente, anulação da atuação administrativa. Um agente público, por exemplo, que emite um ato sem observar um procedimento prescrito por uma norma secundária, estará praticando uma ilegalidade, podendo tal ato vir a ser anulado. Entendido até aqui, pessoal? Beleza, então vamos seguindo. Pessoal, como nós vimos, o agente público só pode fazer o que a lei permite. Incansavelmente vimos isso. Mas existem 3 hipóteses em que ele estará autorizado a agir à margem da lei, sem observar necessariamente o princípio da legalidade. E isso por uma razão muito simples. Essas exceções têm como objetivo facilitar o trabalho do agente público em casos específicos, para que ele consiga atuar mesmo sem ter uma lei que o permita. Tem assim uma maior liberdade. Em caso de relevância e urgência, por exemplo, o chefe do executivo pode editar medidas provisórias. Isso está previsto expressamente no artigo 62 da Constituição Federal. Já em caso de grave e iminente instabilidade institucional ou calamidades de grandes proporções da natureza, como diz lá a Constituição, no artigo 136, o presidente da República pode decretar o estado de defesa. Outra exceção é o estado de sítio, que geralmente o presidente decreta quando há um agravamento das condições que geraram a decretação do estado de defesa. E isso está previsto lá no artigo 137 e seguintes da Constituição Federal. Beleza, pessoal? Então vamos seguindo. Você já ouviu falar em princípio da juridicidade? Pense o seguinte: esse princípio é um princípio da legalidade ampliado. Na verdade, é uma espécie de evolução do princípio da legalidade. Alguns dizem que é até o sucessor do princípio da legalidade. Nesse caso, há a mesma imposição à administração pública de observar as regras, porém, deve se submeter não somente à lei, em sentido estrito, mas a todo o ordenamento jurídico. E qual a implicação disso, professor? O objetivo, pessoal, é limitar ainda mais a atuação estatal, de modo que o agente público, além de ter que observar a regra escrita, deve observar também as normas não positivadas, não escritas, isto é, os princípios e valores que iluminam a aplicação da lei. E a consequência disso é que um ato administrativo, mesmo que esteja de acordo com a lei, pode ser declarado como um ato antijurídico, por violar o princípio da juridicidade, por violar, por exemplo, valores sociais. Ok, pessoal? Por último, vamos ver que o princípio da legalidade não se confunde com o princípio da reserva legal. Como estudamos, o agente público é aquele cara que fica paradão se não tiver uma lei que o permita agir. Ou seja, ele só pode agir nos termos da lei, segundo a lei. Já o princípio da reserva legal não tem nada a ver com o agir administrativo. Ele apenas estabelece que determinados assuntos devem ser necessariamente tratados por lei. Um exemplo disso é o artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, que diz que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Veja que existem lacunas na lei que podem ser regulamentadas por normas secundárias, geralmente regras de menor importância, mas existem matérias que, devido à sua importância, devem passar necessariamente por amplas discussões e aprovação por um processo legislativo formal, em respeito ao princípio da reserva legal, criando-se assim uma norma primária. Entendido, pessoal? Bora fazer uma questão de prova, pessoal?
Então vamos lá. A administração, além de não poder atuar contra a lei ou além da lei, somente pode agir segundo a lei. A atividade administrativa não pode ser contra legem nem praeter legem, mas apenas secundo legem. A assertiva refere-se a qual princípio administrativo? Princípio da moralidade, princípio da eficiência, da continuidade dos serviços públicos, da indisponibilidade do interesse público, ou princípio da legalidade. Pessoal, quando eu digo que a administração só pode agir segundo a lei, não podendo atuar contra a legem, isto é, contra a lei, ou praeter legem, além da lei, estou falando, sem dúvidas, do princípio da legalidade. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Beleza, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Deixem suas dúvidas nos comentários e bora para a próxima aula.